Fala pessoal, tô aqui para mais um episódio aí para vocês. Hoje a gente vai falar sobre home studio. Eu conversei ontem com o Martin, que esteve aqui do meu estúdio fazendo algumas gravações. Ele tá passando uns dias no Brasil, é um alemão que eu conheci na comunidade que eu participo online, lá na Alemanha. Inclusive o ano que vem, muito provavelmente eu deva ir lá. Então vou visitar meu filho e vou aproveitar para conhecer algumas pessoas, inclusive a grande maioria que eu nem conheço ainda, né? Eu só conheço das pessoas que estão nessa comunidade, conheço 3. Então tem muita gente aí que eu gostaria de conhecer pessoalmente. A gente está pensando até em organizar um jantar lá, alguma coisa nesse sentido. E ele me falando pelo telefone, né? Pelo WhatsApp ontem, a gente conversando e ele me pedindo mais algumas dicas aí de coisas que ele pudesse fazer no Brasil para ocupar o dia. Ele falou que visitou, né, as pessoas que eu falei para ele visitar, conhecer alguns brasileiros aqui que são muito bons de trilha, foram mentorados meus, um em São Paulo, outro no Espírito Santo, outro no Rio de Janeiro. Ele está fazendo aí uma passagem em algumas cidades, aproveita, conhece a cidade, conhece as pessoas ajudam entre aspas, né? Dão um apoio ali para ele quando é possível. E aí, nessa conversa de ontem, ele me falou que ele ficou impressionado como os home studios no Brasil, né, dos produtores, tem muita coisa, né? Ele mesmo é um cara que ganha uma grana muito pesada, vamos dizer assim, ganha muito bem com trilha. E eu já vi foto do home studio dele, ele produz em casa, ele vive de música e tal, e o home studio dele é muito simples, né? Ele não tem nenhum hardware, né, como eu tenho aqui na indústria da música, ele não tem... ele tem um computador, tem um bom controlador, tem bons monitores, tem uma sala razoavelmente equipada acusticamente para ele poder fazer as mix e master dele e produz ali com, né, os VSTs e os plugins, né, de efeito para mixar e masterizar. Tem um teclado, se eu não me engano, que não é um controlador para complementar alguma coisa, um sintetizador, se eu não me engano acho que é um Moog, e só, né? Produz muita coisa num home studio muito comum. E ele falou: Givandro, me impressionou muito, todas as pessoas que eu estou visitando, né, elas investem muito dinheiro com o home studio. O brasileiro, ele tem um lance, ele chamou, né, de querer mostrar, né? Mas a gente sabe que é uma mescla, né, ali entre um pouco de ego e um pouco de querer mostrar para o outro que tem a capacidade de comprar, tenho isso, tem aquilo, e a gente acaba comprando um monte de coisa. Não vou me retirar disso, porque eu também tenho bastante coisa, inclusive estou vendendo uma boa parte das coisas que estão no meu estúdio porque eu não estou utilizando, e a gente tem que se desfazer, né, disso tudo. Onde é que foi parar a conversa, né? A gente vê pessoas que investem uma grana preta, né? Seja na acústica, seja em instrumentos, seja em hardware, seja em plugins, seja em um monte de coisa, e continuam comprando. E as pessoas investem pouco em conhecimento, investem pouco em curso, não investem para estar em algumas comunidades, para fazer parte de algo que seja bom para elas e que elas comunizem informação, e a partir dessa informação elas trocando, né, informação, projetos e tal, como eles fazem lá, elas consigam, né, crescer. O brasileiro, ele é muito mais individualista, embora possa parecer que o brasileiro conversa, receptor e tem uma série de coisas, mas eu não sei se é um músico aqui, né, e eu me incluo nessa também. A gente gosta de cada um fazer a sua, a gente sabe que é um mercado muito difícil, então os poucos que ganham dinheiro querem continuar, né, ficando ali ganhando o dinheiro deles, sem falar muita coisa, e a gente acaba ficando sozinho e principalmente não tendo retorno sobre tudo isso que a gente coloca lá, seja de equipamento, seja de plugin, seja de instrumento, seja de acessório. A gente não, o retorno sobre o investimento não vem, né? O famoso ROI, Return of Investment, que é um dos indicadores aí que a gente analisa em uma empresa, né? Em um home studio deveria ser uma empresa, para saber se em quanto tempo, né, aquele dinheiro que a gente investiu vai voltar para a nossa mão pago, estruturado. Eu trouxe aqui dessa reflexão que eu fiz com ele ontem, alguns pontos para vocês refletirem aí, né? O primeiro ponto aqui é o produtor que trabalha
com a demanda errada, né? Às vezes a gente tem uma rotina muito complicada, né? Uma boa parte das pessoas que me procuram ou que eu conheço tem um emprego e tem a trilha sonora ali como um segundo job, né? E existe uma demanda no mercado que é muito grande, né? Se você trabalha com a demanda errada, seja fora do seu estilo, seja atraindo pessoas que não era para você atrair, pessoas que só querem que você venda as suas trilhas muito barato e você, né, tem um preço melhor e mais justo. Se você não sabe atrair a demanda certa porque você não sabe fazer o seu marketing, não sabe vender, não sabe fazer o seu pós-venda, que são os 3 processos que um home studio como empresa precisa estruturar para ganhar dinheiro, escuta o que eu estou dizendo: marketing, vendas e pós-vendas. É isso que vai fazer com que você ganhe dinheiro, porque a entrega, a produção em si, é a nossa obrigação. Se a gente não faz a produção da trilha direito, aí, né, a música for ruim, ou fora de qualidade, ou qualquer outra coisa, a gente não vai fazer dinheiro de forma nenhuma. Mas se a gente também não faz marketing, vendas e pós-vendas, que são 3 processos empresariais, porque a gente não vê o nosso home studio ali, né, o nosso estúdio como uma empresa de verdade, o dinheiro não vai vir. Então, trabalhar com a demanda errada vai gerar retrabalho, vai gerar prazo, muito mais além daquilo que você tá acostumado a fazer, porque às vezes você pega um projeto que não era para você pegar, e aí ele te embola ali o meio de campo. Eu já vi, eu já também passei por isso, então é muito complicado. Você vai estourar os prazos, você vai se desgastar e vai comer muito do seu possível lucro. Então tome muito cuidado para você trabalhar na demanda correta daquilo que você quer do cliente em cima do estilo que você produz. Segundo ponto é que o home studio ele acaba, o estúdio, né, não tendo uma definição clara do que ele presta em termos de serviço, né? Falta às pessoas, né, aos produtores musicais, explicar, né, sair daquele faço de tudo para algo que efetivamente dê margem, né? E como a maioria das pessoas não sabe calcular a margem de lucro do home studio, ela acaba pegando tudo, ela não sabe o que dá dinheiro, o que não dá dinheiro. Ela não escolheu um estilo e um nicho, ou até uma direção dentro desse estilo para poder focar e fazer marketing, vendas e pós-vendas. Então, esses 3 processos que são, na verdade, empresariais, que você deveria ter aí dentro do seu home studio, marketing, vendas e pós-vendas, além de outros, né, financeiro, a própria produção, enfim, são processos cruciais para você estruturar e dentro desses processos você saber o que você precisa fazer numa rotina semanal para trazer resultado. Porque se o possível cliente, né, que é o lead que a gente chama, não chega através do marketing, se você não faz prospecção ativa e também a venda não consegue converter porque marketing não traz, e os poucos clientes que você já teve você não traz de volta através do pós-venda, só para citar 3 coisas, né? Poucos leads entrando através de marketing para serem convertidos por vendas. Pouca venda ativa através do processo de venda e pouco ou quase nenhum pós-venda, porque o cliente que já comprou de você pelo menos uma vez não compra de novo, a venda é muito pouca e aí a gente não tem o lucro que a gente quer. Então precisa se definir claramente o que você presta, isso precisa estar no seu site, isso precisa estar estruturado, precisa estar comunicado para que todo mundo, né, entenda e que você acostume com o padrão de entrega, com o padrão de precificação, com a forma como você fala com o cliente, fornece os seus serviços ou os seus produtos, seja ele uma trilha, uma aula, o que você faça aí para ganhar o seu dinheiro. Então esse é o segundo ponto para você refletir. Terceiro ponto é que eu vejo que tem muita gente que tem um fluxo de trabalho, né, a gente chama de workflow, muito desorganizado, né? Não tem processo, o briefing é ruim quando vai fazer um briefing com o cliente, os arquivos são despadronizados, as pastas no HD da pessoa tá bagunçada, tem muita versão de trilha espalhada, a pessoa é muito atrasada para entregar os projetos dela, falta clareza das pessoas do que é um workflow legal, para que ela distribua esse fluxo de trabalho diante das necessidades que ela tem, desse volume de horas, seja para você dar uma aula, produzir uma trilha, enfim, mesclar ali, né, o que eu sempre falo, mesclar um pouco de serviço e produto para você dar conta de tudo e poder, com a soma disso,
ganhar mais, né, e viver muito bem da sua música. Mas você precisa organizar esse workflow, né? Esse fluxo de trabalho tem que estar organizado, tem que estar dentro de uma agenda padronizada, né? Isso tudo faz uma diferença muito grande. O quarto ponto é a precificação, né, que geralmente não considera o tempo real que você investe ali na trilha ou no produto que você está formando, né? Muitas pessoas acabam cobrando por emoção, né? Não sabendo precificar, não envolve o processo na precificação, então ele não sabe as etapas que ele tem que passar, ele tem aquele erro clássico de subestimar muitas vezes as horas, porque ele acaba pegando um monte de tipo de trilha ou de serviço de vários nichos, porque ele acha que está faltando mercado. E aí cada nicho depende de demandas que são diferentes e ele não consegue estimar essas demandas de horas para uma quantidade de nicho muito grande e acaba se perdendo, e aí essas horas comem, né, das horas reais produtivas se ele tivesse escolhido 2 nichos específicos, padronizado o processo, padronizado as atividades dentro do home studio e conseguido trabalhar com muito mais foco. Então isso é muito importante você pensar também. Precificação é um negócio que não é difícil, mas precisa considerar aspectos que estão em volta da hora em si da produção, né? E você precisa precificar algo em cima de uma direção específica, porque se você faz projetos para todo mundo, diferentes projetos, tem hora para serviço, hora para produto, e diversos produtos, diversos serviços, se você faz tudo para todo mundo, ou muitas coisas, né, que você quer entregar para várias pessoas, a precificação fica tão diversificada que não dá para você ter uma estimativa de um valor hora e aplicar esse valor hora para tudo, porque o valor hora vai ser diferente. Não tem como, né, uma pessoa querer precificar algo igual, né, se o serviço é diferente, se um deveria ter uma margem de lucro maior, outra menor, então não dá para ter o mesmo preço. Então tome muito cuidado com a sua precificação, aprenda a fazer uma precificação em cima do seu nicho, em cima daquilo que você está vendendo de maneira real, para que você não tenha problema. E o último ponto que eu anotei aqui é que o estúdio geralmente também não tem uma rotina comercial, né? Uma rotina comercial, ela envolve a conversão, né, como eu disse, dos clientes que vêm de marketing, dos possíveis clientes, né, a gente chama de leads, a prospecção ativa, ou seja, eu indo atrás de clientes que eu quero, do nicho que eu quero, de empresa, de clientes, enfim, tem centenas, milhares de formas de se fazer isso, e eu também fazendo prospecção ativa no pós-venda, que é buscar quem eu já atendi para tentar vender para essas pessoas de novo. Vou repetir. Ter um processo comercial ativo é saber trazer o cliente de marketing, converter esses leads para cliente, fazer prospecção ativa de vendas, ou seja, ir atrás desses clientes para procurá-los naqueles nichos que eu escolhi, e também, um terceiro ponto é trazer de volta os clientes que eu já atendi pelo menos uma vez para eles comprarem de mim de novo e de novo e de novo e sempre. Então essas três, esse equilíbrio desse tripé, tem várias outras coisas, né, que a gente vai ensinar lá dentro do Clube dos Produtores de Trilha, mas aqui cabe, para esse vídeo não ficar tão longo, esses 3 pontos, pensem sobre ele, porque quando falta prospecção, quando falta um CRM, uma gestão ali do relacionamento com o cliente, a gente acaba contando muito com a sorte, né? O cliente vai me procurar, pô, ninguém me procurou, mas você não está sendo visto, o seu marketing é ruim. Você não faz prospecção ativa, sua vendas é ruim. E você não tem um pós-venda mínimo, então como que você quer ser descoberto? Como que você quer falar com as pessoas se você não estreita relacionamento, porque você não está em lugar nenhum, você não faz network, você não está numa comunidade, você não está participando de nada, o cliente não vai vir correndo atrás de você só porque você postou no TikTok, porque você postou no Instagram, porque você tem um Instagram ali com 5, 10 mil. Eu tenho uma pessoa que me procurou há pouco tempo atrás, não começou a fazer mentoria, deve começar a fazer o ano que vem, mas ela tem quase 80 mil seguidores no Instagram e um canal do YouTube razoavelmente grande, com mais de 50 mil, se eu não me engano. E posta regularmente, né, as suas trilhas, o que faz e tal, além de, no caso do YouTube, postar outras coisas, mas ela não ganha dinheiro. Ou seja, número de seguidores e números de inscritos não é certeza de que você vai ter um resultado financeiro, se você não souber usar isso a seu favor.
Então a gente tem que saber usar isso para atrair cliente, fazer prospecção ativa e também fazer um pós-venda ativo para trazer a quantidade de cliente que eu preciso, nem tanto a mais, porque senão você não vai conseguir entregar, e nem tanto a menos, porque senão você não vai atingir as suas metas. Se você quiser aprender um pouquinho mais sobre essas coisas que eu venho falando aqui, eu vou abrir em breve o Clube dos Produtores de Trilha, muito provavelmente deva ser meados de janeiro, tá tudo quase pronto, né? Eu tô começando a fazer os testes do nosso aplicativo. A gente vai ter um aplicativo próprio que você vai poder acessar a Masterclass semanal lá dentro, a Masterclass Tira Dúvida mensal, o material de estudo técnico que eu estou preparando, que demora um pouquinho, porque eu estou fazendo pesquisa dos principais compositores e produtores musicais de todos os tempos, estou compilando esse material e também estou aproveitando, né, dividindo o meu tempo para traduzir os materiais que eu trouxe das comunidades, né? Eu comprei o direito autoral de alguns materiais, vou comercializá-los dentro do aplicativo. Então, além da comunidade lá do Clube dos Produtores, das Masterclass, dos guias técnicos, dos exercícios, né? O Clube dos Produtores de Trilha vai ser para a gente uma escola contínua, né? Vai ser uma assinatura que você vai poder pagar num custo muito tranquilo para estudar junto comigo. Algo que, inclusive, eu estou pensando em fazer lá fora, né? É uma ideia que eu tive que eu vou começar aqui no Brasil e muito provavelmente vou levar lá para fora e vou expandir com alguns parceiros lá, porque esse tipo de negócio não tem lá e o pessoal da comunidade alemã gostou muito, né? Eu tive a ideia lá com eles, mas eles querem porque, né, a comunidade que eles têm lá é algo muito específico para poucas pessoas, a gente se encontra uma vez por mês, então é um negócio muito fechado, específico e tal, que naquele encontro a gente fala de vários temas e aí tem uma agenda para aquele encontro, tem uma série de coisas, a gente prepara muita coisa para aqueles encontros, tem gente que apresenta, tem gente que prepara para o outro, a gente reveza, cada um tem que apresentar pelo menos a cada 6 meses alguma coisa, então tem umas guias, né, os guidelines que a gente chama lá, como se fosse um roteiro, né, do que você tem que fazer, cumprir, para participar, inclusive, da comunidade, senão você literalmente é convidado a sair. Enfim, se você quiser participar, a lista de interessados, que é uma lista só para saber quem é que está interessado no Clube dos Produtores de Trilha, sem compromisso, você não paga nada, coloca o seu nome lá, o link está aqui abaixo. Eu estou chamando as pessoas que querem ganhar dinheiro com trilha, que querem viver de trilha, que querem entrar ou já estão nesse mercado e que querem aperfeiçoar, para saber qual é esse volume de pessoas. E estou abrindo essa lista de interessados para conhecer aí as pessoas, se a gente está mandando alguns e-mails, e quando eu abrir efetivamente as vagas aí para o Clube dos Produtores de Trilha Sonora, você vai ser um dos primeiros a receber. Então, coloque o seu nome lá na lista de interessados, se você realmente quiser participar com a gente, quiser se juntar aí ao nosso grupo para fazer parte dessa comunidade aí que a gente está começando a criar, que vai iniciar em 2026 e eu espero que fique por muito tempo. É um mercado muito, mas muito promissor, que eu estou nele já há bastante tempo e quem sabe você também pode estar. Fico por aqui, grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau, pessoal.